Oi, crianças, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos continuar as nossas aulas sobre as aventuras da oração. E hoje nós vamos falar de uma oração de um homem chamado Ezequias. Mas para a gente pensar e lembrar aqui com a gente e fazer uma relação aqui com a história do Ezequias, nós vamos pensar aqui. Você já se sentiu triste alguma vez? Já ficou triste? Recebeu uma notícia que te deixou muito chateado, muito chateada? A gente tem situações assim, né, crianças? Às vezes alguém que tá doente, às vezes a gente tá doente, às vezes uma situação de falta de dinheiro em casa, algum problema, não é? Então, mas sabe que notícia eu tenho para vocês hoje? Que quando a gente tá triste, a gente deve orar. E se a gente orar, Deus nos responde e pode transformar essa tristeza em alegria. Como a gente tem lá no exemplo de Ana, que era uma mulher que queria muito ter filhos e pediu e orava ao Senhor e Deus respondeu para ela. E nós temos a história do Ezequias, que está lá na Bíblia, em 2 Reis 20. Lá em 2 Reis 20, do 1 ao 11, fala dessa história muito bonita. Ezequias era um rei e ele adoeceu, ficou acamado à beira da morte. E Isaías, um profeta, foi lá falar com ele. E a hora de Ezequias estava chegando. Quando ele percebeu que ele ia morrer e Isaías já tinha até falado com ele, Isaías saiu de lá e aí Ezequias virou o rosto dele para a parede e orou para Deus. E pediu a Deus para que curasse, para que prolongasse os dias dele. E pediu a ele que lhe desse cura, né? Ele falou assim, lá no versículo 3. Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que queria que eu fizesse. E chorou bastante. E aí, a Bíblia fala que Deus ouviu a voz de Ezequias. Ezequias estava à beira da morte, crianças. Ele tinha uma úlcera. Sabe o que é uma úlcera? Uma feridinha. E aí, Deus falou imediatamente para Isaías, falou assim, vá lá, fala com Ezequias. Fala com ele que ele não vai morrer. Ele vai viver e eu vou dar um sinal para ele. E que ele vai ser curado. Eu vou deixar que ele viva mais 15 anos. Isaías foi lá, falou com ele. E aí diz lá na Bíblia, né? Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração, eu vi as suas lágrimas. E Deus curou Ezequias. E quando Isaías foi lá, levou para ele uma pasta de figo, que foi o que Deus mandou fazer para passar nessa úlcera e ele ser curado. E ele ainda ficou um pouco duvidoso e falou, como é que eu vou saber que eu vou ser mesmo curado? Deus vai te dar um sinal. Que sinal você quer? Você quer que a sombra vá, a sombra do sol, né? A sombra de uma escada, ela vá 15 graus à frente ou ela volte? Ele falou, eu quero que ela volte, né? Alguns lugares falam 15, outros falam 10 graus. Essa Bíblia fala 10 graus, tá, criança? E ela voltou 10 graus. O sol voltou, retrocedeu, né? Isso era um relógio de sol que eles tinham. E o sol retrocedeu. E até hoje os cientistas procuram descobrir por que tem essa diferença na conta do nosso tempo, né? Mas foi uma coisa que aconteceu, crianças. Ele teve a cura, ele teve uma confirmação de Deus e ele foi restaurado, porque ele orou. Então, quando temos uma dificuldade, nós vamos orar. E é isso que nós vamos fazer agora, porque Deus escuta a nossa oração. Nós vamos orar por quem está doente e pela nossa família. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós pedimos a Ti que abençoe aqueles que estão enfermos e doentes, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga cura nos lares dessas crianças, que o Senhor traga cura sobre elas e que o Senhor tire toda a aflição e todo o medo. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças! Até a próxima aula e tenham uma vida de oração. Um beijo!